Olá, muito bom dia! Vamos iniciar agora a nossa disciplina de Introdução à Informática. Eu sou o professor Valdécio, sou graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e pós-graduado em Gestão de Projetos. O objetivo de nossa disciplina é mostrar aos alunos a importância da tecnologia da informação em toda a cadeia produtiva, seja ela industrial, comercial, educacional e não poderia deixar de ser no agronegócio. O agronegócio vem cada vez mais utilizando a tecnologia da informação para poder aumentar sua produtividade, ter bons resultados e caminhar junto com toda a evolução tecnológica da nossa época. Vamos observar nessa aula como foi a evolução dessa ciência, como podemos utilizar as principais ferramentas, as ferramentas mais básicas de produtividade da informática, da tecnologia da computação, e observar em que aspectos ela pode nos ajudar, tendo um conceito de uso de ferramentas e de aplicação prática. A história da informática é uma história que ela passa por várias informações muito técnicas e do ponto de vista da informação, da evolução praticamente dessa ciência. Vamos passar aqui agora nesse pequeno vídeo como foi os passos em um amplo espectro, que ocorreu essa evolução. A visão mais detalhada vocês terão na apostila, que conta meio que passo a passo, mais focado nessa questão técnica. Mas para que a gente entenda de uma forma bem objetiva essa evolução, basta a gente perceber uma evolução do ponto de vista cronológico. Em 1970, na década de 70, a informática começou a passar por esse processo evolutivo, onde ela começou a dar os primeiros passos para poder chegar no que é hoje. Naquela época, surgiram as primeiras grandes empresas da área, que são conhecidas até hoje, que vêm praticamente escrevendo a história da informática. Podemos citar aqui claramente a Microsoft e a Apple, e a IBM, que era a grande fabricante de computadores antes mesmo da Apple. Essas empresas, elas praticamente escreveram a história da evolução da tecnologia da informação de um modo geral. Iniciou-se com ela lá no Vale do Silício e tudo com essas empresas. Na década já de 80, já começa a surgir os primeiros aplicativos produtivos de amplo espectro, que tinham a condição de realmente produzir alguma coisa com essas tecnologias. Os primeiros processadores de texto, começou a surgir as primeiras planilhas de cálculo e o computador começa a chegar no âmbito do usuário doméstico, vamos chamar assim, do usuário final, das pequenas e médias empresas e das pessoas físicas de modo geral. Antes desse ciclo, os computadores eram mais usados em grandes corporações, em grandes processamentos ou até mesmo para uso militar, como que foi de maior abrangência no início da história da informática. Já na década de 80, no final da década de 80, como houve essa evolução, começaram a surgir as primeiras interfaces de usuário amigáveis. O que é isso? O computador no início da década de 80 e até o início da 90, final de 80, início de 90, ele era um equipamento para poucos. A pessoa tinha que ser um especialista para usar um computador. Os sistemas operacionais eram utilizados baseados em comandos, então o uso da ferramenta era muito complexo. No início da década de 80, na segunda metade da década de 80, no início, assim, na segunda metade da década de 80, início da década de 90, surgiram as primeiras interfaces gráficas, que o que é? São essas interfaces mais perto do que a gente conhece hoje, que é o uso do mouse, você poder usar uma setinha para indicar os comandos que você quer que a máquina faça. Essa interface homem-máquina, que é uma interface mais amigável e é a chamada interface gráfica, que é baseada em desenhos, facilitou muito o uso dos equipamentos. Os precursores desse tipo de tecnologia foram, logicamente, Apple e Microsoft, que criaram os primeiros sistemas operacionais e a Microsoft forçando o desenvolvimento das máquinas para isso e a Apple criando o seu computador com essa capacidade de ter as interfaces gráficas, acabaram por começar o processo de tornar popular
o uso do computador de um âmbito geral, né? Esses computadores passaram a ter um fácil acesso e passaram a ter também um preço um tanto quanto mais acessível para que pessoas normais pudessem ter, para que pequenas empresas pudessem ter acesso a esse equipamento. Com isso, o mercado, o uso da ferramenta de informática foi se ampliando. Já em meados de 90, já partindo ali para o ano 2000, veio uma segunda revolução muito forte, que foi a internet. Ainda, né, para quem é daquela época, lembra aí que as internets de escada, tendo acesso via linha telefônica, algo bem rústico, né, bem ainda com muito pouca eficiência, transmitindo muito pouca capacidade de dados, mas já começou onde a gente começou a ter essa visão da conectividade. E isso deu mais um salto, ampliando ainda mais o uso da informática. No último módulo do nosso curso, nós vamos ter um tópico falando exclusivamente da internet e a sua evolução. Passando o ano 2000, aí nós já tivemos o surgimento de outros equipamentos dentro da TI que passaram a ser compatíveis com a informática de um modo geral, além do fato de estarem completamente conectados na internet, né? O que é chamado hoje da internet das coisas, onde temos internet em celulares, no carro, não a internet, né? Nós temos conectividade, nós temos a informática, a TI, nos carros, celulares, até na geladeira de casa, qualquer aparelho de som. A informática ela se tornou, né, a tecnologia da informação, ela se tornou algo interconectado. Hoje existe internet das coisas em vários aspectos. Já se fala de smartwatch, smart city, smartphone, que são todos equipamentos com condições de conectividade digital. E todos eles utilizam a tecnologia da computação, utilizam a tecnologia da informação, com os conceitos bem parecidos ao se diz respeito ao funcionamento do hardware e do software. Aqui nós vamos entender com o decorrer da nossa aula. Para se entender a funcionalidade da informática, temos que entender dois conceitos básicos. O que é hardware e software? Todos os equipamentos de informática, todos os equipamentos ligados hoje à eletrônica, à tecnologia computacional propriamente dita, se dividem nesses dois componentes. Então, entender o que é o software, entender o que é o hardware, é o ponto fundamental para se começar a entender como a computação em si funciona. Vamos entender então, o que era o hardware? Hardware nada mais é que a parte física dos equipamentos. O que é essa parte física? É o computador em si, é o monitor, é o teclado, é a impressora. Se evoluirmos isso para o nosso meio hoje, com uma tecnologia já um tanto quanto bem mais avançada, é o celular, é o relógio, né? É o smartwatch, né? Que é o relógio inteligente, é o painel do carro multimídia. Isso é hardware, é aquilo que a gente pega. E o que é o software? O software ele é a parte mais interessante desse mecanismo, que é vamos dizer assim, a parte lógica, que é o que? A instrução computacional que faz com que esse hardware funcione. Quando você liga um computador, você vê na tela dele as telas do programa, né, dos programas de computador. Essas telas é que controlam esse computador e que faz com que ele processe, né? Essas telas é a representação desse controle, né? É ela que controla, voltando um pouco atrás, ela é a representação desse controle. Ela é então o que? O software, né? Fazendo uma analogia, podemos entender isso claramente da seguinte maneira. Imagina que fosse possível, né? Vamos imaginar que fosse possível que uma pessoa pudesse surgir com 20 anos de idade.
sem nunca ter vivido, ela surgiu com 20 anos de idade. Essa pessoa não tem conhecimento dos seus 5 sentidos sobre o ambiente que ela está inserida e nem tampouco da funcionalidade do seu organismo. Ela nunca enxergou, ela nunca ouviu, ela nunca sentiu calor, frio, sede, fome, ela nunca sentiu nada. E se ela surgisse ali do nada, o que vocês acham que aconteceria com essa pessoa? Provavelmente ela ia cair no chão e ela ia ficar. Por quê? Porque o cérebro dela não sabe o que fazer com os componentes dela. Essa sabedoria, vamos assim dizer, esse conhecimento que o cérebro tem que ter para ativar todo o nosso organismo e saber o que fazer quando está quente, quando está frio, quando está com fome, saber o que é a visão que está chegando, que é o som que está sendo ouvido pelos ouvidos, que é todo o tato, esse conjunto de instruções, ele é o software. Isso é o software. Então assim é o computador. Quando o computador ou qualquer dispositivo eletrônico está desligado, ele tem todo o potencial para desenvolver toda a sua atividade que ele foi projetado. Porém, ele não faz isso se o software não conseguir fazer com que ele faça, não dar o comando para que esse hardware execute a função que ele foi projetado e que ele tem capacidade de desenvolver. Um outro ponto muito interessante da compreensão da diferença de hardware e software é que o hardware ele é muito pouco mutável. O que é mutável? Ele não evolui por si só. Se eu compro um computador com uma determinada configuração de hardware, para que esse computador evolua, eu vou ter um trabalho muito difícil, que eu vou ter que trocar peças dele. Eu tenho um processador com X capacidade de processamento em megahertz, e tudo mais. Eu quero aumentar isso, eu tenho que pegar o computador, abrir ele e trocar essa peça. É o que anteriormente a gente usava-se muito o termo, que é o upgrade, fazendo um upgrade nesse equipamento. Então eu melhorei esse equipamento. Então o hardware, para ele se melhorar, ele é um pouco mais complexo. Já o software não. O software ele é muito mais flexível no seu melhoramento. Porque você pode atualizar as versões desse software, atualizar esse programa interno, fazendo com que o computador passe a fazer melhor uma função que ele já faz, ou ainda criando novas funções. A gente vê muito isso com os aplicativos de celular hoje em dia. Quando você baixa um aplicativo de um celular, isso é um software. E quando você pega uma atualização, que o próprio celular faz isso, o computador hoje também já faz, ele baixa uma atualização automática, ele está melhorando a capacidade desse software. Então, o software ele evolui de uma forma muito mais fácil que o hardware. E isso a gente já está vendo em muitos equipamentos que fazem parte da internet das coisas. O celular ele já evolui assim, o GPS evolui assim, o próprio computador, com as últimas versões dos sistemas operacionais que estão surgindo nos últimos tempos aí, já estão se auto-aprimorando sozinho, fora o conceito de computação em nuvem que nós vamos ver posteriormente. Então, concluindo essa pequena fala aqui agora, hardware é a parte física com menos capacidade de evolução. Do ponto de vista assim, é mais difícil. E o software é a parte lógica, são as instruções computacionais que fazem o hardware funcionar e que tem uma capacidade de evolução muito mais simples e fácil do que o próprio hardware. Agora, para dar continuidade aos nossos estudos, vamos utilizar aqui o PowerPoint, assim, como um norte aqui para os assuntos, e também o material didático de vocês, para darmos um exemplo mais desses tópicos, partindo do pressuposto que já entendemos o que é hardware e software. Então nós temos aqui os tipos de hardware para uma melhor compreensão.
Aqui, ó, na página, né, da apostila de vocês, nós temos alguns exemplos muito práticos que a gente consegue definir. Tipos de hardware. Nós temos aqui a CPU, que nada mais é que a unidade de processamento, né? Isso aqui é o chip que executa os cálculos matemáticos que resultam em tudo que a gente vê no computador em si, né? Nesse computador. A memória de trabalho, que é a memória usada de memória, é como se fosse a memória, ele é a memória de curto prazo, né? Ele armazena as instruções que estão sendo executadas no momento pelo processador, né? E que podem vir a ser gravados ou não em disco. Então isso aqui é um tipo de hardware. Aqui temos uma foto da CPU em si, né? Que é o conjunto dessas duas aqui, mais alguns componentes, né? Que é o computador em si. Teclado, que são periféricos de entrada, que são chamados, né? Por que de entrada? É através dele que eu converso com o computador. O disco rígido, né? Que é o disco de armazenamento. Os periféricos de saída, que é o caso, por exemplo, de um monitor, uma impressora. Hoje em dia, nesse dispositivo de entrada aqui também, nós temos vários outros, né? Temos o mouse, que também é um dispositivo de entrada, a câmera, o touchscreen de alguns computadores hoje que já aceitam toque em tela, né? Isso falando de computadores pessoais. Se evoluirmos isso, por exemplo, para um celular que não deixa de ser um computador, vai ser, na maioria dos casos, a tela touch, o alto-falante que nos fala as informações, né? A própria tela também ela se torna um dispositivo de entrada e saída, porque ela é saída quando a gente vê as informações dela para saber o que o celular está falando com a gente, vamos por assim dizer, né? Então isso aqui é baseado no computador padrão, mas evolui muito mais do que isso hoje. Nós temos até alguns outros exemplos aqui junto, né? Então isso aqui são os exemplos, né, de tipos de hardware, né? Se nós formos caminhando aqui agora, né, vamos ver aqui nos slides, a unidade de medida de dados, né? O que é isso? Toda informação gravada no computador, ela tem um tamanho. Que tamanho é esse? É o quanto daquela memória, o quanto daquele disco essa informação gasta, né? Utiliza, né? Isso aí é a unidade de medida. E aí vamos entender isso agora aqui. Primeiramente, a gente tem que entender como que é isso, né? Antes de mais nada, tudo que está no computador, para facilitar o nosso entendimento, é armazenado em uma linguagem matemática chamada binária, né? Sendo assim bem simplista na forma de explicar. Binário é o seguinte: todo número, todo valor matemático, ele é convertido em 0 ou 1. Observe essa tabela aqui, ó. 0 em binário é 0. 1 em binário é 1. É o que a gente chama de linguagem computacional lógica. Tudo no computador, tudo. Quando fala o computador é lógico, é porque ele só tem 2 valores, 0 e 1. Então, como que ele pode ser só 0 e 1? É porque ele consegue converter, né, fazendo a conversão matemática mesmo, isso é uma questão matemática, de qualquer valor você pode reduzir ele a 0 e 1, que é isso aqui. Então, o 2 já é esse aqui, o 3 é aqui, o 4 é esse aqui, o 5 é esse aqui, e esse aqui é esse aqui. Olha só como é que funciona. Essa sequência aqui é o que é gravado, e cada um deles equivale a um bit de dados, que é onde a gente vai entender o tamanho. Olha só aqui, ó. Símbolo, nome e tamanho. Um bit de dados, né, que é a menor unidade de armazenamento dos dispositivos eletrônicos. 1 KB já é composto de 1000 bits, né? 1 megabyte é 1 milhão de bits. 1 gigabyte é 1 bilhão de bits. E 1 terabyte é 1 trilhão de bits. Nossa, mãe, mas então se eu tenho um HD de 5 teras ou de 2 terabytes, que é muito comum, 1 tera, 2 teras, que é comum hoje em dia, então são 2
trilhões de bytes que você tem para armazenar informação. Ou seja, isso é muita coisa. A unidade de medida mais conhecida é a megabyte, né? Que a gente usa para ter um tamanho, assim, uma visão. De megabyte para baixo é muito pequeno, né? Então, assim, a maioria das coisas hoje esbarram facilmente em megabytes. Então, por exemplo, um arquivo de texto do Word, geralmente ele é menor que o mega, né? Ele já está um pouco menor, ele tem lá 500 kbytes, né? Fotos também. Agora, as fotos e vídeos, né? E hoje as pessoas estão muito acostumadas a lidar com o YouTube, com fotos de celular. Fotos e vídeos, elas armazenam uma quantidade maior de bits, né? Elas exigem uma quantidade maior de bits. Então, uma foto com uma resolução razoável, ela chega facilmente a 3 megabytes, né? Então, vamos falar assim, se você tira muita foto, você chega facilmente a 1 gigabyte, ou mexe muito com som, ou com editoração. E se você mexe demais com esse tipo de coisa, um filme, por exemplo, um filme que a gente alugaria no cinema e for ver no computador, ele pode chegar até 4 gigabytes, que é bastante, né? Então, a gente tem que 1 terabyte, né, partindo desse princípio. Se você mexe com muita mídia, é um HD com um tamanho considerável, né, uma unidade de armazenamento com um tamanho considerável para você manter no seu computador, né, que seria 1 terabyte. Ou seja, hoje em dia, com a evolução da informática em si, as unidades de armazenamento, a gente não tem mais problema com unidade de armazenamento, porque a maioria já tem aí terabytes de armazenamento. No início da história da computação, brigava-se por 1 byte a mais, porque às vezes as unidades de armazenamento não chegavam a ter 1 mega, elas trabalhavam com 1 kbyte daqui para baixo. Então, assim, a programação de computadores era muito complexa. Se existia uma preocupação muito grande em o quanto de memória de trabalho estaria sendo usado no equipamento e o quanto de memória de armazenamento estaria sendo usado. Então, esse conceito, né, a gente tem aí como que funciona a unidade de medida, né, na maioria dos casos em megabytes. Então, quando você falar, o meu pendrive tem 16 GB, ele tem 16, isso aqui, ó. É só você pensar que uma foto, quando ela está muito, mas muito, com uma resolução muito boa, ela tem 3 megas, mais ou menos, né? Isso aí vai depender da foto, da câmera. Então, assim, 3 megas. Então, você tem aqui 1024 megas é 1 giga, né? Fazendo as conversões aqui. Então, se você tem um celular um pendrive de 16 GB, você cabe muita coisa. E o mesmo se aplica ao celular, mesmo que eu estou fazendo. Eu tenho um celular de 16 GB. Então ele armazena bastante foto, 32 GB, né? O dobro. E agora está vindo uns de 128 GB. É muita foto que esse celular armazena, mas é muita mesmo. Logicamente, se você faz muito filme, ele vai encher, né? Aí chegamos nos armazenamentos de 1 terabyte, né? Dando seguimento aqui à aula, nós temos que entender também os tipos de software, né? O que são os tipos de software? Aí vamos ver aqui. Não é aqui, desculpa, é aqui. Tipos de software. Software básico é o sistema operacional. Nós vamos falar um pouco sobre ele, né? Agora aqui. O que são softwares, né? É um conjunto de programas que gerenciam o funcionamento do hardware. Esses programas são aquelas instruções básicas que eu falei para que o hardware funcione. Quando você liga o computador, né? Quando você liga o computador, ele tem que carregar um software. Esse software é um software básico. Ele também é muito chamado de sistema operacional, né? É o sistema necessário para que o equipamento funcione. Hoje nós temos 2 sistemas mais conhecidos ao que se diz respeito à informática, que é ao que se respeita, não informática, ao que se diz respeito a computadores pessoais, que é o Windows, que é o software que ocupa mais de 90% de todos os computadores desktop do mundo, que é o Windows da Microsoft, como sistema básico padrão desse equipamento. O Linux, que é o mesmo sistema operacional, mas só que ele é mais voltado para tecnologia de servidores, ele é mais usado na internet, mas é possível usá-lo também em máquinas comuns, né? E algumas instituições, principalmente governamentais, utilizaram ele como software padrão.
porém não é um software que as pessoas conhecem muito. Então, assim, ele se torna difícil porque ele não é muito popular, vamos assim dizer. Mas é um excelente software, né? Tanto ele, Windows e tal. E existem outros sistemas operacionais que a gente tem que levar em conta agora, como é o caso do sistema operacional dos celulares, que existem dois mais conhecidos, que é o Android, com suas respectivas versões, utilizado pela grande maioria dos celulares, né? E o iOS da Apple, que é utilizado pelos o iPhone, o iPad, né? E também o próprio sistema operacional dos computadores da Apple, né? Que são diferentes do PC, né? Que é o personal computer, o computador pessoal. Então, assim, esses são exemplos de sistema operacional. Existem outros também. Acima deles, existem os programas utilitários, que são programas que eles são utilitários para trabalhar, para ajudar no controle desse hardware, né? São programas executados sobre o sistema operacional para facilitar a configuração do computador pelo usuário. Alguns exemplos desse tipo de software são o painel de controle, o mapa de caracteres, configurações e impressões. São dispositivos que existem no Windows, que fazem parte do conjunto de configuração do hardware e às vezes até do software, mas não é um programa que executa a produção, né? Aí nós vemos esses programas, o aplicativo, né? O aplicativo ele é aquele programa que vai facilitar e automatizar a rotina de trabalho. É aquele programa que realmente vai fazer alguma coisa, como o Word, o Excel, um jogo, planilhas, os programas produtivos, vamos assim dizer, né? E existem também programas, igual nós tivemos um destaque aqui, que são os vírus, né? São softwares maliciosos. Aí tem uma série de softwares nesses aspectos que nós podemos entender e aos poucos entendendo aí no decorrer das aulas. Ainda seguindo aqui, né? Tipos de software, nós temos aqui os tipos de computadores. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu estou falando posteriormente no post de vocês que tem os exemplos, né, de aplicativos aqui, de programas, de hardware e tal, depois vocês podem estar dando uma lida. E os tipos de computadores, que é muito bom a gente enfatizar aqui, né? Nós temos aqui os servidores, vendo esse equipamento aqui na foto, é um computador, na verdade, é o mesmo, vamos falar assim, a princípio ele tem a mesma ideologia de funcionamento de um computador de mesa, de um desktop. Porém, o equipamento ele é muito mais apurado para maior capacidade de processamento e armazenamento, né? Então o hardware é um hardware muito mais específico e ele tem uma capacidade muito maior nesses dois segmentos, de processar e armazenar. O software básico dele, né, igual eu falei, o sistema operacional do desktop é o Windows ou Linux. O software básico desses equipamentos, eles costumam ser bastante diferentes, dependendo da sua funcionalidade. Hoje existem tecnologias como virtualização de máquinas, que é você colocar vários computadores dentro desse servidor e poder acessá-los remotamente, né? O Linux, por exemplo, é muito utilizado dentro desses equipamentos ou dentro de máquinas virtuais incorporadas dentro desses equipamentos, né? A tecnologia da computação em nuvem é baseada nesse tipo de equipamento, que são o quê? Servidores. O próprio nome já diz, né? Eles tendem a servir, né? Disponibilizar serviços para que outros componentes tenham acesso a esse serviço a outros computadores, né? Temos até um exemplo aqui, né? Falando aqui do data center, os centrais de dados. Geralmente são centrais de dados e processamentos. O futuro, né, da tecnologia da informação passa pela evolução disso daqui. É muito interessante isso aqui. Os desktops, que vocês já conhecem, são nossos computadores de mesa, né, que são computadores convencionais, né, vão ter suas configurações. O notebook, que é um computador pessoal, né, que a gente pode trabalhar com ele. E ainda falo isso em tipos de computadores. Mas vale lembrar também que isso hoje se expande para celulares e, né, os smartphones e outras tecnologias smart, como smartwatch, por exemplo, que são os relógios inteligentes que existem hoje, os carros inteligentes, né? A indústria, de um modo geral, vem trazendo para si a tecnologia da informação como um todo,
né, podemos observar que em vários dispositivos existe a computação. Até carros agora, né, os carros mais recentes estão trabalhando muito com tecnologia da computação, GPS, localização e até configuração. Nós temos aí o exemplo da Tesla, né, que é uma empresa norte-americana, do Elon Musk, né, que tem desenvolvido carros com uma capacidade computacional gigantesca. E não podemos deixar de falar da nossa área também. Tratores que se coordenam por GPS, então eles já têm tecnologia computacional embarcada, né, que funcionam com sensores, onde você coloca ele num campo e ele faz a colheita praticamente sozinho. Tratores não, colheitadeiras, né? E tratores também, você praticamente programa isso arando uma determinada área de terra e ele faz isso quase que sozinho, né? Vocês estão estudando o agronegócio, já deve ter visto falar desse tipo de tecnologia, sem contar outros avanços que nós temos hoje, como os drones, que são utilizados até para fazer polinização ou ainda para fazer aplicação de defensivos, né? Através de drones, e agora até mesmo mapeamento de praga através de análise de fotos tirado por drones. Então, a computação ela está em toda a parte, e o drone ele é totalmente computacional, né? A maior parte do controle daquele equipamento ele é todo por tecnologia computacional. São sensores e é um programa que está embutido dentro daquele aparelho que faz com que ele funcione daquela maneira, né? Maravilhosa, lá, que é essa capacidade de voo que ele tem e tudo mais. Então aqui, gente, nós entendemos, então, né, esses passos aqui um pouco mais do que é hardware, unidade de medidas de dados, tipos de software e tipos de computadores.